Nós somos primos irmãos. Nossos pais eram irmãos, o pai dele era o mais velho, meu pai era o caçula de 11. Ele foi meu professor no Escolástico Rosa. Ele deixou eu avançar, até que um dia ele quis me conhecer e foi na minha casa. Mas a amizade mesmo nós fizemos quando ele assumiu a paróquia. Muitas coisas que ele falou há 20 anos atrás, muitos estão falando hoje como se fosse algo novo. Tinha uma frase dele que era interessantíssima e eu levo isso até hoje para mim, né? Ele falava que vela benta também queima, cuidado, né? Ágape, o eterno amor que em Deus subsiste, é o mesmo amor que em nós existe. Eu tenho na minha cabeça uma frase que eu acho que diz tudo. O Padre Paulo é o camarada que levou a sério o primeiro e o mais importante mandamento da lei de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa foi a vida dele, foi isso que ele fez. Ele foi o amor. Ele só passava, o ensinamento do Padre Paulo não tinha outra coisa. Era o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Além de falar de amor, ele transpirava esse amor. E esse amor contagiava. Então não tinha como nós não queremos também, de repente, seguirmos essa mesma realidade. Essa realidade de oração, de conhecer algo novo, de buscarmos também tentar viver esse amor fraterno que ele tanto pregava, tanto falava. Até hoje a gente comenta entre nós que convivemos com ele, que ele nos deixou esse grande legado. É um legado que foi gravado na minha alma, o legado do amor fraterno. E ninguém pode tirar. Ele nos ensinou a amar até nas dificuldades. Foi o maior legado, né, que ele pode ter deixado para nós, foi o amor. E ele foi conquistando as pessoas com a maneira dele de evangelizar, a maneira dele de tratar as pessoas, né? E a simpatia dele, o carisma dele, né? E foi conseguindo aglutinar essa turma toda em torno da igreja. Eu não queria exibição, eu queria amor. Eu queria transmitir para o povo aquilo que é realmente a força da igreja, o amor. Que beleza o que eu ouço dos bispos sobre o amor. O amor é tudo na vida. O Padre Paulo não era padre de viver dentro da sacristia. Era padre de sair para a rua, né? Era padre de bater de casa em casa, era padre de estar no bairro, tá sempre em contato com a comunidade, né? Ele era muito humano. Às vezes a gente comprava as coisas para ele usar, assim, aniversário dele, dava uma roupa para ele, dizia, eu só tenho um corpo. Ele doava. Ele doava. Ele dizia, eu só tenho 2 batinas. Uma para lavar e outra para vestir na missa e acabou, filha. Ele tinha o Volta da Pobreza e ele tratava as pessoas sem distinção, sabe? Inclusive, antes de começar as missas, eu vi muitas e muitas vezes ele ia de banco em banco cumprimentar as pessoas. Ele é sempre muito simples. Ele almoçava conosco como almoçava com qualquer pessoa, né? Igual a ele não tem, não vai ter. Então, todo o pessoal gostando dele, todo mundo, ele ia na casa de todo mundo, ele conversava, ele cativava o pessoal. Ele era muito carismático. Quando eu vim para cá e ele estando aqui, eu vi uma pessoa assim tão despojada de tudo, né? Um homem tão grande que ele foi, né? Intelectual, falava inglês fluentemente. E
ele se adaptava à realidade da casa, à realidade das pessoas da casa, e ele aceitava as pessoas como eram e como são. Por mais que o pessoal da comunidade tivesse lá presente, ele não tinha problema com nada, o pessoal ia limpar o apartamento, faziam comida para ele, faziam tudo. Mas com o tempo passa, você começa a ter problema de saúde, tudo isso, você não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Então é muito difícil que ele ficasse sozinho dentro desse apartamento. Apesar de que sozinho nunca, mas à noite, né, sempre tem uma necessidade, uma coisa. A própria Cúria solicitou que ele fosse para lá. Eu acho que é um dos trabalhos da Diocese muito interessante, porque para onde vão esses padres? Muitas vezes sem família, sem ninguém para ampará-los, e a Casa São José tem esse suporte, tem a liberdade, né, do padre ir e vir. Então, ele tinha assim muita necessidade de passear, né? E nem sempre você pode permitir, porque tem os momentos que a casa não está propícia a isso, porque os irmãos também têm que acompanhá-lo, né? Então foi quando ele falava, você vai ficar com drama de consciência, de não me deixar sair. Encontrei com ele várias vezes na praça e o convidei várias vezes para vir morar comigo. Mas ele, não, porque não dá certo. Não, claro que dá, eu tenho meu pai, cuido do meu pai, da minha mãe e do senhor. Mas ele nunca quis, porque ele não gostava de ir lá para o asilo dos padres. E de vez em quando ele fugia lá, dava escapulidas. Por várias vezes ele pediu para que tirasse ele de lá, mas lá era o lugar onde mais cuidavam, né? E com carinho, com zelo. Ele sentia assim a falta de estar na igreja, de ter pessoas junto com ele, principalmente ele não poder mais sair, que o negócio dele, ele gostava de sair, de ver pessoas. E o Monsenhor Crescente, uma vez ele me parou e falou assim, Ricardo, precisam vir visitar mais o Paulo, ele tem poucas visitas. Então eles cuidavam uns dos outros também, assim, tinham essa preocupação. Eu fui uma vez só visitá-lo, mas não foi uma boa experiência. Eu acho que para nós vermos o Padre Paulo afastado da igreja, longe de tudo aquilo que ele sempre amou, debilitado, doente. Aonde ele chegava na matriz, parecia uma roda que se tornava do lado dele. As pessoas tudo querendo conversar com ele, falar com ele. Ele era muito querido, ele era muito querido. Mais ou menos 15 dias antes de falecer, mais ou menos. A gente foi visitar na Casa São José e ele aconselhou todo mundo que estava ali. A cada um ele deu uma palavra, que ele dava muito palavra para cada um, você entendeu? Ele disse, eu abro as portas da minha paróquia ao Espírito Santo. E depois que ele falou isso, muita coisa mudou na vida da matriz. E no momento que eu estava com ele lá na Casa São José, ele virou para mim e disse, não feche as portas do Espírito Santo. É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Quando era Grêmio, fundou o Grêmio, que era de São Jorge, o Mica era o presidente. Aí quando foi fundar a escola, aí passou pro Ailton. Aí o Ailton passou pro Jean. Aí foi uma sucessão de passar. É porque nós era moleque novo, nós já tínhamos o quê? 18 anos. Olha aí. Essa foto. É boa também. Essa foto foi quando ele sabe, quando nós fizemos homenagem a ele. Falando aí sobre a igreja. Sabe o que eu toquei pra você agora? É desse aí, ó. Ele já estava doente. Não podia nem andar aí, já. Nem podia andar. Deu um azar, uma chuva. Quando saiu o primeiro cordão, o Cidade Independente do Padre Paulo, falei, ah, meu Deus do céu, como é que vai ser meu nome? Eu, levando o frescor do meu amor para a escola, como é que vai ser a minha vida? Samba, alegria do povo, povo, alegria de Deus. O Padre Paulo apareceu no bairro querendo fazer uma inovação no bairro, fazer uma igreja, uma capela, alguma coisa.
a missa que ele rezava não tinha igreja. Era no colégio Auxiliadora, no altar de caixote, levava os paramentos e rezava a missa. O pessoal, as senhoras aqui do bairro, a mãe dela, minha mãe, fazia o altar, fazia aquelas coisas todas, era no galpão do colégio. Quando ele chegou, que desceu de um táxi, a primeira coisa, o impacto que ele teve, jogaram um tijolo e quebraram a cabeça do homem. Porque o pessoal daqui era fogo, era levado. Então, como é que ele reagiu? Ele pegou a pedra e disse que essa é a primeira pedra da nossa igreja, para construir a nossa igreja. Então, ele tinha algumas tiradas que ele realmente atraía as pessoas. Ele organizou o bairro, era uma guerra. Quando fez a primeira quadra de cimento, todo mundo queria jogar futebol. Só que tinha muita gente na rua, ele queria trazer essa molecada que jogava bola para dentro da igreja. Ele conseguiu. E a igreja começou a construir, primeiro fez a cimentada e começou a parte de trás. Não tinha o salão principal. Então a igreja era feita embaixo, a missa era feita embaixo. Tinha uma parte que era feita embaixo a missa. Tinha a missa dos jovens, né? Ele era uma missa bem participativa com as pessoas, né? Então todo mundo se conhecia. Quando foi eventualmente que vamos fazer um bloco, começou primeiro como um bloco da Doroteia, né, que existiu antigamente. E a molecada ficava na praça de fora, e batucando em lata, aquela coisa toda. E um dia ele estava incomodando a missa e tudo. Aí o Padre Paulo acabou a missa, foi conversar com eles e tudo, falou, pô, dá um tempo, pelo menos na hora da missa e tal, segurar, não sei o quê. E sabe como é que é moleque. Aí ele viu que realmente os caras tinham vontade, queriam fazer, então ele falou, bom, já que vocês querem montar alguma coisa boa, em vez de batucar em lata, eu vou ver se eu arrumo alguns instrumentos para vocês e vocês começarem a batucar uma coisa mais correta e tal, mas também na hora da missa vocês sosseguem. Então... Primeiro foi o bloco. O bloco, nós fizemos o primeiro ano, Bebê Babá, fizemos o segundo ano, o Pescador. Depois que nós conseguimos ganhar lá o Grêmio, no Banho da Doroteia, que já tinha uma multidão tremenda de gente aqui da comunidade, foi aonde que começou a surgir, vamos fazer uma escola de samba, vai, não vai? Foi aonde que apareceu o pessoal tudo de fora, que nós fizemos um bolo, modo de falar, com o pessoal aqui do Grêmio. E tinha bastante gente. O começo do nome da escola foi porque eu tinha muito disco do Rio de Janeiro. E tinha Padre Miguel no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, por que a gente não pode botar o nome do Padre Paulo? E foi unânime das pessoas, dos fundadores, que Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Padre Paulo. Para fazer tipo uma alusão à Mocidade Independente Padre Miguel. Então a gente queria que tivesse para marcar, porque as pessoas marcariam mais rapidamente. Só faltava o dono do nome concordar. Então nós chamamos o Padre Paulo, ele não queria realmente, ele relutou um pouco. Ele ficou pensando, não, vocês vão pôr meu nome nessa coisa, aí depois vai ficar oficial, porque a escola de samba oficial tem estatuto, é registrado em cartório, tudo. Não, eu falei, Padre Paulo, o nome é lindo, nós não podemos agora quebrar uma tradição que já vinha vindo. Já se chamava o Padre Paulo na Doroteia, por que não como escola de samba? Ele dizia que o povo é a alegria de Deus e o carnaval é a alegria do povo. Então ele, como padre, como uma pessoa que tinha que levar a palavra de Deus, tinha que estar sempre junto com todos, com a comunidade, nada melhor do que fazer o que a comunidade gostava. Mas eu quero pedir, nesse instante, que no carnaval, depois da minha morte, a minha escola esteja presente, levando para lá as mensagens que o Padre Paulo levou para ela. Mensagem popular, de amor, de carinho. Eu quero isso. E isso, então, vai ser para mim de muita alegria. Eu quero que a minha escola seja sempre uma escola alegre, porque a alegria faz parte de Deus. A alegria dessa gente nas
Padre Paulo tem um filho com a porta-bandeira da escola de samba. Eu falava, oh, é mesmo? Será que eu tenho irmão por aí? Não sei. Eu falava, né? E a pessoa falava, como vocês têm irmão? Como assim? Eu falava, não, porque eu também sou filha dele. Então virava até um pouco de brincadeira a gente falar que a gente era filho dele. Nós somos filhos dele. Foi meu pai, foi pai da minha filha e pai de todos esses jovens que estão aí. Então muitas vezes as pessoas falavam mal dele sem eu conhecer. Falavam de coisas que não conheciam. Padre Paulo... eu não queria me emocionar. Padre Paulo para mim foi uma pessoa excepcional. Definir Padre Paulo... Desculpa. Definir Padre Paulo é se emocionar. Pai, amigo. Eu não gosto de dar entrevista. Falar do Padre Paulo. Uma pessoa do bem, que só fez o bem. Arrebanhava milhares de pessoas nas paróquias. Você não entrava numa paróquia que ele estava como pároco. Ele arrebanhava milhares de pessoas. Não temos e não teremos outro líder religioso como o Padre Paulo que tenha essa chamada para os jovens, porque o foco do Padre Paulo era os jovens, era a juventude. E ele estava certo, porque a juventude é o futuro, né? Uma luz, cara, que é difícil tu ver agora. Tu falar com ele, tu pedir um conselho para ele, ele sempre tinha uma palavra para te ajudar. Porque ia tantas pessoas que ele acolhia todos. Ele não tinha distinção se era preto, branco, azul. Ele acolhia todo mundo, principalmente as mais carentes. E era um cara diferenciado. Ele era adorado por todos e tudo, porque o Padre Paulo era muito... A cabeça dele era muito além do seu tempo. Ele não importava que eram católicos, protestantes, de umbanda, de candomblé. Ele respeitava todo mundo, recebia todo mundo e trabalhava isto em favor da própria comunidade. Inclusive, Padre Paulo era o mito da gente aqui. Ele era amigo, ele não era o padre, ele não se punha na posição de padre e você, a pessoa. Ele era um amigo das pessoas. E eu não consigo definir o Padre Paulo com outra palavra que não o amor. Homem de Deus. Acredito até mesmo que, por que não dizer, e até sendo ousado dizendo, um santo. Um santo. Um Pelé? Mais ou menos assim? Um rei? Será? Corpo, alma, mente sã. O que se faz do hoje influencia o amanhã. Muita calma pra pensar um passo de cada vez para não tropeçar. Corpo, alma, mente sã. O que se faz do hoje influencia o amanhã. Muita calma pra pensar um passo de cada vez para não tropeçar. Mais uma vez fui pega de surpresa. Eu quero fazer parte do povo, porque o povo faz parte da minha vida.